Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês o espectro de cores da luz do Sol e como isso acontece, tá? Então a luz branca do Sol vem até aqui no prisma e depois vira esse monte de cores aqui. Por que isso acontece? Porque a luz do Sol, que é branca, ela vem toda empacotada aqui, tá? A 300 mil quilômetros por segundo. Não sei se você já viu a outra aula. Você viu isso aqui, ele demora 8 minutos e 31 segundos para chegar até a Terra, numa velocidade muito rápida. Está numa distância muito longa, mas a onda eletromagnética, tá? Ela é feita de uma parte elétrica e uma outra magnética. Ela é produzida no núcleo do Sol, tá? No núcleo do Sol tem uma radiação lá dentro do Sol, ele transmite ondas. Essas ondas chamam-se luz. Essa luz vem na 300 mil quilômetros por segundo, ela vem toda empacotadinha, tá? Em forma de ondas. Essas ondas, quando batem no prisma, ou quando você já viu, por exemplo, numa garoa bem fininha, quando tem sol, o que acontece? Acontece o arco-íris. Então isso aqui está imitando um arco-íris, tá? Então a luz branca, ela é decomposta em várias outras cores. Por quê? Porque ela é desempacotada, tá? Entra aqui, ela mostra pra gente que a luz branca é composta por várias cores. E todas essas cores formam a luz branca, tá? Se colocar, juntar tudo de novo, fica branco aqui de novo. Tá? Aqui está separando. E você pode ver que a luz vermelha, por exemplo, é uma frequência baixa. Ela tem uma frequência menor, na ordem de terahertz, tá? Terahertz é na ordem aí de vários zeros, tá vendo aqui, ó? Quilo, mega, giga, tera, tá? Então, a amarela já é um pouco mais rápida, depois vem a verde, depois a azul, mais rápido ainda, depois azul escuro, que é uma onda mais rápida ainda, tá? Então, começa no vermelho e vai até o azul e vai começar a ser uma frequência bem alta, tá? Então, é assim que funciona a luz do Sol, tá? Então, essa é uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ela é feita dentro do Sol por radiação, tá? Essa radiação aqui acontece porque dentro do Sol tem vários gases. Esses gases, quando entram tem uma reação química lá dentro, e eles começam a soltar essas ondas que se chama ondas de Sol, tá? Então como é que acontece isso? Por exemplo, uma única partícula chama fóton. O que é um fóton? Fóton é um pacotinho de energia, tá? Uma única partícula é o fóton, única partícula de luz é o fóton, é o quantum, é uma onda partícula, ele é onda e a partícula ao mesmo tempo, tá? Isso aí é da mecânica quântica. E quando é que solta um fóton de luz? Quando um elétron, você conhece o átomo? O átomo tem um núcleo que tem prótons, cargas positivas, e tem o nêutron com cargas neutras, e em volta do átomo gira um elétron. Esse negócio aqui, esse átomo, ele é bem pequenininho, tá? Não é possível ver, tá? Não é possível ver. Então o que acontece? Isso se conhece por estudos. Então o que acontece? O elétron, quando ele troca de camada, tá? Ele tem órbita, camada ou órbita. Ele pula de uma camada para outra, ele perde energia. E aí o que acontece? Ele libera um fóton. O fóton é uma radiação. A radiação é um fóton. Fóton é um quantum. Um quantum é o quê? É a menor unidade de luz, tá? Então é uma radiação. Ele não tem massa, ou tem massa muito, quase que se desconsiderável. Por isso que ele consegue andar numa velocidade tão alta assim, por exemplo, 300 mil quilômetros por segundo, tá? Que é uma velocidade bem alta. Toda luz anda a 300 mil quilômetros por segundo, tá? O que muda é a frequência da luz, tá? Então, então o que eu falo é o seguinte, ela tem variações de frequência, minto, tá? Então, por exemplo, isso aqui anda a 4,8 terahertz por segundo, tá? Então tem uma frequência, tá? Então, mas é uma luz visível. A luz branca anda a 300 mil quilômetros por segundo. Depois da luz, a não visível, que é as faixas de frequência menor, que a gente não consegue ver, tem a micro-ondas, tá? Radar, VHF,
VHF, ondas curtas, aqui já são ondas de rádio, tá? Ondas médias e ondas longas. Tá vendo? Quilo, mega, giga, tera, vai subindo. Até chegar na parte de luz que a gente consegue enxergar. Depois, quando sai do espectro de luz, que é da luz que a gente consegue enxergar, vem raios cósmicos, raios gama e raios X. Também aqui nós não conseguimos enxergar. Só que essas ondas de frequência que têm uma frequência maior do que a frequência da velocidade da luz. Não é que nós não enxergamos que ela não existe. Ela existe. Só que nós não conseguimos enxergar porque a sua faixa de frequência é muito alta. Para que a gente consiga enxergar a luz tem que estar nessa velocidade aqui, 300.000 km por segundo, ou dentro dessas faixas de frequências aqui colorida, que a gente está mostrando, que cai, que decai ou que se separa da luz branca. Então a luz branca entra aqui, bate aqui e se separa. Então cada frequência dessa é uma frequência visível, mas nós só conseguimos enxergar essas faixas de frequência e a luz branca, tá? Então, tá bom? Então, só entender que aqui está dentro do espectro visível. Fora disso, nós não enxergamos, estão o radar, micro-ondas, VHF, UHF, ondas de rádio, ondas curtas, ondas médias e ondas longas, que também são ondas eletromagnéticas, que são as ondas de rádio, tá? As ondas de micro-ondas e infravermelho, e que a gente não consegue enxergar, tá? Aí entra aqui no espectro visível, a gente consegue enxergar, e depois quando a frequência aumenta muito, a gente já não consegue mais enxergar também, que são os raios cósmicos, raios gama e raios X, tá? Mais uma recapitulação aqui, que a gente tem aqui, que a onda eletromagnética, ela é produzida no interior dos átomos. Átomo é uma partícula pequenininha, que tem prótons, que são cargas positivas, nêutrons, que são cargas neutras, e os elétrons, tá? Que giram em órbita do núcleo. E o que acontece quando um elétron troca de órbita? Ele perde energia e ele libera o fóton. O fóton não tem massa que nem o elétron, que nem o próton, que nem o nêutron, tá? O fóton, ele tem massa desprezível, é energia, é radiação. É um fóton, é um quantum, é um pacotinho de energia que o elétron libera quando ele troca de camada, tá? E também quando um elétron interage com o outro também. E o que acontece quando um se choca com o outro, esse tem energia, acontece uma liberação de energia que se chama fóton. Isso são reações químicas no interior do átomo, tá? Deu para entender? Deu para ficar claro? Então, só para você entender que essas cores são o espectro visível da luz. E elas acontecem porque elas foram desmembradas, foram desempacotadas, tá? Então, vem tudo aqui. Quando chega aqui no prisma de cores, ou no arco-íris, por exemplo, ela se desmembra, e aí ela fica colorida. E aí o que acontece? Ela se mostra em várias velocidades diferentes, tá? Vermelha, amarelo, aumentando, verde, azul. Não sei se você consegue enxergar aqui, tem umas ondinhas aqui. Essas ondinhas elas vão ficando cada vez menores, cada vez mais rápida, tá? Então ela fica uma frequência muito alta. A gente chama frequência, tá? E por isso que ela tem velocidades diferentes, mas elas estão dentro de um espectro de luz que nós enxergamos, tá? Uma onda eletromagnética, uma radiação que acontece dentro do Sol, nos núcleos, no núcleo do Sol, que é composto de gases. Aí libera uma radiação atômica, tá? Que chama fóton. Esses aí produz uma onda partícula que se chama onda eletromagnética. E essas ondas eletromagnéticas vêm na luz branca numa velocidade de 300.000 km por segundo, todas elas emaranhadas umas nas outras, e bate aqui no prisma e depois ela se desmembra, tá? E tem outras faixas de frequência também de ondas eletromagnéticas, que não vem do Sol, mas que não é só o Sol que produz ondas eletromagnéticas, mas, por exemplo, as ondas de rádio, o micro-ondas também, infravermelho, essas ondas aqui que não são, que a gente não enxerga, tá? Então, só para você entender que tem ondas eletromagnéticas que nós não enxergamos por causa da sua frequência ser mais baixa.
e depois sobe, entra na faixa de frequência que nós conseguimos enxergar, tá? Sabe o que é a frequência? É a quantidade de repetição que ela tem, a velocidade que ela tem. Depois que sai da luz branca, aí vem os raios cósmicos, raios gama e os raios X, que é uma velocidade maior do que a velocidade da luz, que nós não conseguimos enxergar também, mas que são onda eletromagnética também, que é produto de radiação. Tá bom? Essa luz aqui, que tem vitamina D, produz vitamina D pra gente, né? Na pele. É boa pra gente, tá? Então essa aqui, quando a gente fica no tempo certo, né? Mas é uma onda que tem radiação. Acho que deu pra ficar claro, né? Tá bom? Então, é isso aí que acontece. Essas ondas, elas têm frequências, tá? Na ordem de terahertz, que é uma frequência bem alta. Tá vendo o tanto de zero? O tanto de zero. Aí eu não coloquei mais aqui, porque senão vai ficar muito cheio de número aqui. Mas cada uma tem, tá vendo? Ó, aqui tá alto, que vai aumentando, ó. Aqui 4,8, 5,1, 5,3, vai aumentando, ó. 6,0, a frequência vai aumentando, ela ficando mais forte. 6,8, 7,9, tá vendo? Aí depois dessa que vai subindo, né? Tá subindo a frequência e vem pra cá. Raios X, raios gama, raios cósmicos. Do vermelho aqui, que é a frequência mais baixa, começa a vir pra cá. Vem infravermelho, micro-ondas, VHF tá caindo. Ondas curtas, ondas de rádio, ondas médias e ondas longas, que são ondas também eletromagnéticas, que a gente usa para telefonar, que a gente usa para micro-ondas, mas que são ondas também, tá? Então que você já começa a entender por que essas cores saem lá do Sol, por que desempacotou, como que foi feito o desempacotamento, porque aqui dentro do prisma consegue acontecer um desmembramento, tá? Interno aqui. Já vem um prisma, não já? Então, aí ele faz isso aqui, tá? Aí você começa a entender agora como que funciona a onda eletromagnética, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha conseguido entender aí essa parte aí, tá? Sobre a radiação, muito importante também entender aqui que o elétron também, um com o outro, produz uma radiação, tá? Libera o fóton. O fóton vem também da mudança do elétron quando ele muda de camada. O átomo em si é uma coisa muito pequena, tá? Elementar da matéria, que tem cargas positivas e cargas neutras, e tem elétrons que giram em volta, que são cargas negativas, e quando ele perde energia, ele libera o fóton, tá? Sai do núcleo aqui também, tá? No núcleo também, quando troca, que o núcleo também libera esse fóton. Tem várias formas de liberação, essa forma de liberação de elétron para elétron, né? Que ele perde energia, e também é uma liberação também de carga também do núcleo, tá? Aí libera o fóton. O fóton é o que? A menor quantidade de luz. O quanto é um pacotinho, tá? Ele é uma onda e ele é partícula também, tá? E ele se representa assim, ó. Onda eletromagnética. Depois ele vem e se propaga pelo ar. Tá? Então ele tem essa frequência aqui, depois ele pode ser desmembrado. E tem frequências mais baixas e tem frequências mais altas. Então, até a próxima aí. Tchau, tchau.